A primeira vez que Laura Mendes cruzou o olhar com Victor Azevedo, ela não sentiu culpa, sentiu curiosidade. Laura tinha 34 anos, era casada, mãe de uma rotina previsível e funcionária exemplar de um escritório jurídico no centro da cidade. Sua vida seguia um roteiro seguro: trabalho, casa, silêncio. Nada fora do lugar, nada fora do controle. Victor chegou como consultor externo para acompanhar um caso delicado. Tinha 41 anos, postura segura e uma calma inquietante. Não falava muito, mas quando falava, fazia as pessoas escutarem. Desde o primeiro dia, Laura percebeu que ele observava mais do que dizia e, de alguma forma, parecia enxergar coisas que ninguém mais via. O escritório era um ambiente fechado, formal, onde emoções ficavam do lado de fora. Mesas alinhadas, vozes baixas, portas sempre fechadas. Um lugar onde nada deveria acontecer. Mas foi ali, entre pastas e documentos confidenciais, que algo começou a se mover lentamente. As conversas entre Laura e Victor começaram profissionais, sempre com justificativa, sempre corretas, até deixarem de ser. Os encontros passaram a durar mais do que o necessário. Os olhares a sustentar segundos a mais. O silêncio entre uma frase e outra começou a dizer coisas demais. Laura tentava convencer a si mesma de que era apenas admiração. Um desvio inofensivo, mas seu corpo reagia antes da razão. O coração acelerava quando Victor se aproximava. A respiração mudava. E pela primeira vez em anos, ela se sentia desejada, vista. Em casa, o marido de Laura não percebia as mudanças, ou fingia não perceber. Ela passou a chegar mais tarde, a se justificar com facilidade excessiva. No trabalho, Victor alternava momentos de proximidade intensa com afastamentos bruscos, como se estivesse testando limites invisíveis. Certa noite, após o expediente, ficaram sozinhos no escritório. As luzes estavam apagadas, exceto pela da sala de reuniões. Não houve toque, não houve confissão. Apenas uma frase dita em tom baixo demais. Algumas escolhas não podem ser desfeitas depois. Laura saiu dali com a sensação de que havia atravessado uma linha invisível e, sem saber exatamente quando, o romance deixou de ser apenas proibido, porque havia algo que Victor ainda não tinha contado e algo que Laura jamais imaginou estar envolvida. Quando a verdade começasse a emergir, ficaria claro que naquela história não haveria vítimas puras, nem inocentes. Nos dias seguintes, Laura passou a viver em estado de alerta permanente. No escritório, cada passo de Victor parecia calculado. Ele surgia quando ela menos esperava, sempre com a mesma expressão controlada, o mesmo olhar atento que a fazia perder o eixo. Você está evitando ficar sozinha comigo, ele disse certa tarde em voz baixa, enquanto caminhavam pelo corredor vazio. Laura parou por um instante. Talvez porque eu saiba que isso não é certo, respondeu sem encará-lo. Victor se aproximou o suficiente para que ela sentisse seu perfume discreto, quase imperceptível. Nem tudo o que é errado deixa de ser inevitável. A frase ficou suspensa entre eles, pesada demais para ser ignorada. O primeiro toque aconteceu dias depois, nada explícito. Apenas a mão dele tocando a dela ao passar um documento. Mas foi o suficiente. Laura sentiu o corpo reagir de imediato, como se aquele gesto tivesse rompido uma barreira que ela vinha tentando sustentar sozinha. A partir dali, o controle se perdeu aos poucos. Vieram as mensagens fora do horário, os encontros rápidos no estacionamento, as conversas em tom baixo, carregadas de segredos. Victor falava pouco, mas quando falava,
parecia sempre conduzir a situação. Laura, por sua vez, oscilava entre culpa e desejo, entre o medo de ser descoberta e a necessidade de continuar. Em casa, o marido começou a perceber. Não provas, apenas mudanças. Você anda distante, ele comentou certa noite. É só cansaço, Laura respondeu mais uma vez. Mas não era. No trabalho, rumores começaram a surgir. Olhares atravessados, silêncios que se prolongavam demais quando Laura e Victor dividiam o mesmo espaço. E Victor parecia gostar disso. Havia algo em sua postura, uma confiança excessiva, quase provocadora, que começou a inquietá-la. Você tem certeza de que isso não vai nos destruir? Ela perguntou em um dos encontros mais tensos. Victor a encarou por longos segundos antes de responder. Algumas destruições são planejadas, outras apenas necessárias. Foi naquele momento que Laura sentiu o primeiro sinal real de perigo. Não era apenas um romance. Havia algo por trás. Algo que Victor sabia e ela não. E quanto mais envolvida ficava, mais difícil se tornava distinguir se era desejo ou armadilha. A sensação era clara. Quando tudo viesse à tona, ninguém sairia ileso. Laura só entendeu o que realmente estava acontecendo quando já era tarde demais. Naquela semana, Victor simplesmente desapareceu do escritório. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O silêncio que antes era provocador tornou-se opressor. Laura sentia o coração acelerar a cada notificação no celular e se contrair a cada vez que não era ele. Na sexta-feira à noite, a notícia estourou. O caso jurídico que Victor acompanhava havia sido sabotado. Documentos adulterados, provas vazadas, um rombo financeiro que colocou a empresa no centro de uma investigação criminal. O nome de Victor surgiu primeiro, o de Laura, logo depois. Ela foi chamada para depor na manhã seguinte. Sentada diante dos investigadores, Laura percebeu que tudo havia sido calculado. As reuniões fora de horário, as mensagens apagadas, os acessos que ela havia concedido sem perceber a gravidade. Victor não precisava forçá-la, bastava fazê-la confiar. Ele usou você, disse um dos agentes, sem levantar a voz, e deixou rastros suficientes para que parecesse cúmplice. Quando Laura saiu da sala, o mundo parecia distante demais. O telefone vibrou. Uma única mensagem de um número desconhecido. Algumas destruições são necessárias. Victor nunca mais foi visto. Em casa, o marido de Laura já sabia. Não gritou, não pediu explicações, apenas deixou a chave sobre a mesa e foi embora naquela mesma noite. O casamento terminou sem discussão, como se tudo já tivesse sido dito muito antes. A empresa a demitiu dias depois. Amigos se afastaram. O nome dela passou a circular em sussurros, sempre acompanhado de suspeita. Não havia provas suficientes para prendê-la. Mas também não havia inocência suficiente para absolvê-la. Meses depois, Laura vivia sozinha, em um apartamento pequeno demais para suas lembranças. Às vezes, ainda pensava em Victor, não com amor, com lucidez tardia. Ela entendeu, enfim, que o crime não começou quando os documentos foram vazados. Começou no primeiro silêncio aceito. No primeiro limite ignorado, no desejo que cegou o discernimento. Algumas histórias de amor não terminam em tragédia por acaso, elas são construídas passo a passo. E no fim, quando a verdade aparece, resta apenas uma certeza. Em certos romances, ninguém sai inocente.